A aula gratuita de hoje é sobre regência verbal. Antes de nós falarmos sobre regência verbal, nós temos que entender duas noções importantes. O que é sujeito, o que é predicado da frase. Nós temos uma frase aqui: os pedestres atravessaram a rua. Qual que é o sujeito? Para identificar o que é o sujeito da frase, eu vou observar o verbo. Então, o verbo aqui, atravessaram. Atravessaram está no plural. O sujeito é o termo que concorda com o verbo. Vai ser os pedestres. Aí eu separo aqui. Qual que é o sujeito da frase? Os pedestres. É o sujeito. Identificando o sujeito, o que sobrar da frase vai ser chamado de quê? De predicado. Predicado. Então, o predicado da frase é: atravessaram a rua. A palavra predicado, na origem dela, ajuda a entender o sentido da palavra. A palavra predicado vem do latim. Esse pré aqui vem do latim. Prae, em latim, que significa o quê? A respeito de. Então, prae, do latim, vai gerar pré em português. Significa a respeito de. O que sobrou aqui? Dicado, a raiz. Esse dic. Dic vem do latim dicere. Algumas pessoas pronunciam de forma diferente. Mas a pronúncia chamada restaurada, que é a pronúncia dos povos, do povo que falava o latim, que era o povo romano, a pronúncia oficial é essa, dicere. Significa o quê? Dizer. Vai gerar o verbo em português dizer. Então, olha só, o que é o predicado? É aquilo que eu digo a respeito do sujeito. Então, essas duas noções são importantes para a gente entender a regência verbal. O que é o sujeito e o que é o predicado. Agora, nós vamos estudar a regência verbal, o assunto dessa aula gratuita. A primeira classificação de verbo, quanto à regência, é o chamado verbo intransitivo. Nos dicionários aparece a sigla. Verbo intransitivo, VI. Então, sempre para saber a regência do verbo, que é a classificação sintática dele, eu vou procurar identificar. As nuvens passam. Qual que é o verbo? O verbo está aqui, passa. Qual que é o sujeito? Nuvens. O sujeito é nuvens. Então, o verbo passam está concordando com nuvens, que é o sujeito. Identifiquei o sujeito, que sobrar é o predicado. Então, o predicado dessa frase é só passam. Então, o que é o verbo intransitivo? É o exemplo aqui do passo. A origem da palavra intransitivo vai ajudar a entendermos isso aqui. O in vem do latim. Em latim, o in significa não. É o verbo não transitivo. Ou seja, o verbo passam, ele não exige uma informação complementar aqui, um complemento, para nós entendermos a frase. As nuvens passam é uma frase compreensível. Então, esse verbo aqui é chamado de verbo intransitivo.
O que é o verbo intransitivo? Aquele que não exige um complemento. É um verbo, do ponto de vista do sentido, autossuficiente. Não precisa de um complemento. Esse é o verbo intransitivo. Nós vimos o que é o verbo intransitivo. Agora, outra classificação de verbo é o verbo transitivo direto. A sigla é VTD. Nos dicionários aparece sempre a sigla VTD. Sempre tem que começar identificando aqueles termos. O que é sujeito, o que é predicado. Então, primeiro eu identifico o verbo, escreveu. Qual que é o sujeito? Machado de Assis. Sujeito. Identifiquei o sujeito, separo, o que sobrar vai ser o quê? O predicado. Dentro do predicado, o verbo é escreveu. Repare o seguinte, esse verbo aqui ele exige um complemento, romances. Se eu apagar esse complemento, apaguei. Machado de Assis escreveu. A frase não é compreensível, totalmente compreensível. Quando eu tenho um verbo intransitivo, ele não precisa de complemento. Aqui eu já tenho um verbo que transitivo, ele precisa de um complemento. Então já sei que o verbo aqui é transitivo. Ele precisa de um complemento. Vou voltar com o complemento aqui. Romances. Machado de Assis escreveu romance. Esse é o complemento. Esse complemento vai ter qual nome? Objeto direto. Então, o que é o complemento objeto direto? É um complemento ligado ao verbo transitivo, escreveu. Entre o verbo e o complemento, não há nenhuma preposição obrigatória ali. Entre o verbo e o complemento. Então, esse verbo vai ser chamado de verbo transitivo direto. Então, o verbo transitivo exige um complemento. Quando esse complemento não aparece uma preposição obrigatória, ele é chamado de objeto direto. Nós vimos o que é o verbo intransitivo, transitivo direto. Agora, uma outra classificação, verbo transitivo indireto. Então, sempre começando, qual que é o sujeito? Verifica o verbo, dependem. O termo que concorda com o verbo, as crianças. Então, é o sujeito. Separei aqui, sujeito, predicado. Predicado. Dentro do predicado, então vou analisar o verbo. O verbo dependem, ele precisa daquela informação ali. Dependem dos pais. Se eu tirar essa informação dos pais, a frase não fica totalmente compreensível. As crianças dependem. Fica faltando uma informação. Ou seja, eu constato que o verbo é transitivo. Entre o verbo e o complemento, apareceu o quê? Eu tenho uma preposição obrigatória aqui. Ó. Esse dos é a soma do de, que é a preposição, mais o artigo os. Então eu tenho a preposição aqui. Entre o verbo e o complemento, dependem de os pais, somando dos pais. Então, o que eu vou ter aqui? Um verbo transitivo indireto.
Nos dicionários a sigla é essa, VTI. Verbo transitivo indireto. E essa informação dos pais vai ser chamada de quê? De objeto indireto. Objeto indireto. A sigla é essa, OI. Então, o que é o verbo transitivo indireto? É um verbo transitivo, ele precisa de um complemento. E é indireto porque esse complemento exige uma preposição obrigatória. Depender de obrigatória. Então, o verbo transitivo indireto exige um complemento. Como é que é chamado esse complemento? Objeto indireto. Qual que é a diferença do verbo transitivo direto para o verbo transitivo indireto? É justamente no indireto tem a preposição obrigatória. No direto, a preposição não é obrigatória. Nós vimos o que é o verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto. Agora nós vamos entender o que é o verbo bitransitivo. Bitransitivo ou transitivo direto e indireto. Procura analisar qual que é o verbo da frase. Pagou. Sempre identificando qual que é o sujeito e predicado. Então tem aqui sujeito Batman. Identifiquei o sujeito, o resto é o predicado. Predicado é tudo isso aqui. Pagou a conta ao banco. O verbo é pagou. Esse verbo exige duas informações fundamentais, chamados complementos. Então nós temos aqui o primeiro complemento. A conta, vamos chamar de complemento A. E o outro complemento, nós vamos chamar de complemento B. Ao banco. Então esse verbo exige dois complementos, A e B. O complemento A, entre o verbo e o complemento, não há preposição obrigatória. Então ele vai ser chamado de quê? Objeto direto. Já o complemento B, aparece uma preposição aqui, ó. A preposição A. A. Nós poderíamos usar para. Pagou a conta para o banco. Então tem uma preposição. Essa preposição é obrigatória. Pagou a conta ao banco ou para o banco. Ela é obrigatória. Então o complemento B, ele vai ser chamado de objeto indireto. Então esse verbo exige dois complementos. Complemento A, objeto direto. Complemento B, objeto indireto. Está nessa ordem, a ordem pode ser invertida. Poderia ser Batman pagou ao banco a conta, não importa. De qualquer forma, nós temos dois objetos. Um direto, outro indireto. Por isso que o verbo é chamado de quê? Bitransitivo. Bi significa duas vezes, porque ele tem dois complementos. Então, verbo bitransitivo. Uma vez direto e outra indireto. Agora, uma outra classificação de regência verbal são chamados verbos de ligação. A sigla é VM. Sempre começando. Qual que é o verbo? É. Qual o sujeito? Friends, que é uma série. Então, separo aqui. Friends é o sujeito. O que sobrar é o predicado. Dentro do predicado, eu tenho ali o verbo é.
e a outra informação, ótima série. Esse verbo, ele vai ser chamado de verbo de ligação. Por quê? VL é a sigla. A função dele, o nome é autoexplicativo, a função dele é ligar o sujeito a esse termo aqui, que é ótima série. Esse termo vai ser chamado predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Então, reparem o que é o verbo de ligação. Ele está ligando o sujeito, que é frentes, ao predicativo do sujeito. Muita gente confunde predicado com predicativo. O predicado, encontrei o sujeito, que sobrar é tudo isso aqui. É ótima série. É esse todo. O predicativo é uma parte desse todo. Um outro detalhe, muita gente confunde o verbo de ligação pensando, às vezes muitos alunos colocam verbo transitivo, direto. Parte do raciocínio é correto. O verbo de ligação é o verbo transitivo. Inclusive, alguns autores, como Celso Pedro Luft, que é um gramático, um linguista, ele chama também o verbo de ligação de verbo transitivo predicativo. Porque exige um complemento. Se eu falo frentes fica faltando um complemento. Mas há uma diferença. No caso do objeto direto, ele se liga ao verbo transitivo direto. O complemento está ligado ao verbo. No caso do predicativo do sujeito, ele não se liga ao verbo. Ele se liga ao sujeito. Então, você pode pensar numa equação da seguinte forma. Quando você tem um verbo de ligação na frase, você tem uma relação de igualdade. Frentes igual, ótima série. Então, a gente pode usar uma sigla, por exemplo, F igual, ótima série, OS. OS. F igual a S. Então, no caso, verbo de ligação, você vai ter essa relação de igualdade entre o sujeito e o predicativo. Agora, uma outra classificação que normalmente não aparece, na maioria das gramáticas, não aparece. Aparecem algumas, principalmente no autor Celso Pedro Luft. Ele fala dessa classificação. E ela é importante. Verbo transitivo adverbial. Vamos entender. Mora em Minas Gerais. O sujeito é o pronome eu. Vamos colocar ele aqui. Eu. Vou abreviar aqui para ficar mais fácil. Sujeito eu. Então o que sobrou aqui é o predicado. Vou analisar o verbo. O verbo é o verbo morar. Verbo morar. Esse verbo é um verbo transitivo. Ele exige um complemento. Se eu tirar essa informação, em Minas Gerais, eu moro. A frase não fica totalmente compreensível. Então exige esse complemento. Só que esse complemento, ele é o quê? É chamado um complemento adverbial, que está junto do verbo, adverbial de lugar, está indicando lugar aqui. Complemento adverbial de lugar. Então esse verbo ele vai ser classificado como verbo transitivo adverbial.
ele exige um complemento que não é um objeto, é um complemento adverbial. Nessa frase aqui ele está indicando lugar. Uma outra frase. Hulk procedeu bem. Sujeito, Hulk. Sujeito, Hulk. Identifiquei o sujeito, o que sobrar é o predicado. O verbo é procedeu. Se eu tirar essa informação, Hulk procedeu, a informação fica incompleta. Então, a palavra bem aqui, esse termo, ele é importante para complementar o sentido do verbo. Então, o verbo é transitivo. Esse termo bem, ele vai ser o quê? Ele está ligado ao verbo. Vai ser um complemento, abreviei, complemento, adverbial, está indicando o quê? Modo. De modo. Então, o verbo é o quê? Verbo transitivo adverbial. Adverbial. Alguns alunos, nesse caso aqui, perguntam: eu não poderia classificar como verbo transitivo indireto? Que aqui exige preposição. Nessa situação, poderia. O problema é que, e na outra situação, procedeu bem, não tem preposição ali. Por isso que essa categoria, verbo transitivo adverbial, ela é importante. Então, nessa aula, nós falamos sobre regência verbal, falamos sobre sujeito e predicado, e espero que vocês tenham entendido que a regência verbal significa o quê? Essa relação entre o verbo e os seus complementos. E para finalizar, eu quero indicar para vocês, existem dicionários específicos sobre essa matéria, sobre regência verbal. Então, quando nós produzimos um texto, na hora de você fazer a revisão dele, se você tiver dúvida, esse verbo ele é intransitivo ou transitivo direto, ele exige preposição ou não, o que você faz? Uma forma prática é você consultar um dicionário específico. Eu vou indicar 2. Esse primeiro aqui é o melhor que nós temos, atualizado. Dicionário Prático de Regência Verbal, de Celso Pedro Luft. Excelente autor, muito bom. Um outro dicionário que eu indico é o dicionário de Verbos e Regimes, de Regência Verbal, de Francisco Fernandes. Esse dicionário só tem um porém, porque ele está desatualizado. O autor faleceu há muito tempo e não houve atualização. Mas então, sobre esse assunto, quando vocês tiverem dúvida, é consultar um dicionário específico de regência verbal. Ou esse, que é o principal, é o melhor, mais atualizado, Celso Pedro Luft, ou de Francisco Fernandes.